Ei, gente, mais uma vez aqui reunidinhas, hoje com a presença ilustre da Michele. Michele já fez uma live com a gente excelente, uma live falando a respeito de detox corporal, e foi um sucesso, todo mundo adorou, e naquela live, a gente falou que realmente o primeiro passo para uma saúde plena, ou para um emagrecimento pleno, podemos dizer assim também, é o detox corporal. E aí, então, se você está na dúvida, se você ainda não fez o detox, vai lá, volta umas casinhas e você vai descobrir lá a live do detox, ficou muito legal mesmo. E aí, continuando nesse assunto, a gente vai falar hoje sobre emagrecimento e resolvemos trazer a Michele mais uma vez, que, como eu já falei, expert no detox, expert no emagrecimento. Depois ela vai contar tudo que ela faz aí para nós. E aí, eu queria só dar uma pitadazinha, dar um pitaco aqui. Existe assim, não é só fazer dieta, não é só fazer exercício, não é só dormir bem, né? A gente sabe que nosso corpo é um sistema, e como sistema ele trabalha em conjunto. Então não adianta se você começou, eu como super bem, não como doce, não como fritura, não tomo álcool, aí eu já acho que você não está tão bem assim. Mas tudo bem, tem gente que não toma. Mas que faz a alimentação toda direitinho, mas que não tem um sono de qualidade. E aí, por não ter um sono de qualidade, não tem um emocional equilibrado. E aí, junto com isso, não faz o exercício, porque eu falo que hoje mesmo eu vi um meme super interessante, que o exercício faz com que o emocional da gente esteja equilibrado. Mas para você ir para a academia, você tem que estar com o emocional equilibrado para você levantar e ir para a academia, porque senão você não vai. Então, assim, realmente é todo um conjunto. Juntando isso tudo, ainda tem a questão do intestino, que a Renata vai falar. A gente fala muito do eixo cérebro-intestino, né? Que todo mundo já sabe que é o segundo cérebro, o nosso intestino, que não adianta que se o intestino não estiver bom, vai desandar tudo mesmo. Então, eu queria só começar a falar a respeito desse emocional mesmo, do emocional durante o dia, que vai influenciar no nosso sono à noite e que vai influenciar na nossa fazedura, vamos dizer assim, de exercício. Porque se você ficou ansiosa o dia inteiro, você não vai ter uma noite bem dormida, porque a noite é reflexo do dia. E se você não tem uma noite bem dormida, você não vai ter forças para levantar no outro dia e fazer exercício, principalmente quem faz exercício e trabalha, porque tem que fazer o exercício antes ou depois do trabalho. Aí que é pior ainda, né? E aí, nesses olhos que a gente pode tratar essa ansiedade, esse emocional durante o dia, que vão ajudar também no sono à noite, a gente já tem outras lives falando de ansiedade, falando de sono, mas eu queria só lembrar de alguns óleos, tipo lavanda, que todo mundo conhece, ele vai ajudar tanto na ansiedade como no sono. O petigrém, tem gente, a Renata, por um exemplo, ela se dá melhor com o petigrém do que com a lavanda. Então, tem gente que não é tão a favor da lavanda ou não enxerga tanto efeito bom com a lavanda, tenta o petigrém, é uma ótima opção. E aí a gente Eu, tem eu muito... até, eu Pode até falar. enxergo o efeito com a lavanda, mas eu gosto mais do cheiro do petigrém. Fica mais agradável, né? Para usar todo dia, usar um cheiro que você não gosta, realmente não é legal. Mas a gente tem outros bens, a gente tem os cítricos que vão ajudar a gente nessa coisa da ansiedade, nessa alegriazinha que eles brotam lá no fundinho do coração. Tipo assim, eu falo que ele não faz milagre, mas é uma coisa que quando você está usando um cítrico, às vezes você está deitada na cama com a preguiça danada e fica ali naquela preguiça o dia inteiro. Aí se você usa um cítrico, não, você olha para o guarda-roupa e fala assim, será que eu vou arrumar esse guarda-roupa hoje? Sabe, a gente começa até a pensar diferente quando a gente usa um cítrico, porque dá um comichãozinho mesmo na gente. Então, a gente tem esses óleos que eu falei, lavanda, petigrém, a gente tem os cítricos, a gente tem os óleos que vão ajudar na noite, que a gente pode usar blends, né? Serenity, Balance, Adaptive. Então, a gente tem vários óleos que vão ajudar a gente a fazer isso. E durante o dia, para fazer o exercício, a gente tem o peppermint também, que é muito bom para a gente. Pode inalar antes do exercício, a gente pode colocar na água que vai levar para a academia, a gente pode passar assim, ó, no dedinho, no gordo do dedão e passar no céu da boca, ele vai funcionar como pré-treino, não vai deixar o coração acelerado, mas vai funcionar como pré-treino muito bom. Então, a gente tem vários óleos que vão ajudar nessas questões que é o fio da meada, né? Quando a gente pega o fio da meada, a gente vai lá e vai destrinchar ela toda
e vai dar tudo certo. Né? Não, Renata? E lembrando, assim, da parte médica, né? Eu, como médica, puxar a sardinha para o outro lado também, que tem essas coisas todas do dia a dia, mas existem causas de... A obesidade, na verdade, em geral, ela é multifatorial, né? Ela pode ter uma causa genética, um metabolismo um pouco menos favorável, pode ter principalmente coisas comportamentais, né? Excesso de uma alimentação desregrada mesmo, falta de exercício físico, mas existem causas, doenças também que predispõem à obesidade, ao ganho de peso. Então, assim, descontrole da tireoide, descontrole da suprarrenal, alguns medicamentos que a pessoa usa e que ela precisa usar diariamente para ter saúde, o sedentarismo, problemas do sono, como a Fernanda falou. Às vezes a pessoa para de fumar e ela, naquele momento ali, ela pode ter um descontrole de peso e a idade, né, que vai chegando e vai pegando pesado com a gente. Então, assim, todas essas causas, o que a gente puder controlar deve ser controlado quando você está pensando em controlar o seu peso, em equilibrar a sua saúde em relação ao seu peso. Então, assim, se tem um problema de tireoide, vai fazer um check-up médico, vai ver o que tem que cuidar e, às vezes, cuidar daquela questão de base, porque os óleos essenciais vão ajudar, mas se a outra parte estiver desequilibrada, se você não estiver fazendo o seu tratamento correto com hipotireoidismo, por exemplo, os óleos essenciais não são milagrosos. Nada, na verdade, nada é milagroso, né? Todas nós sabemos da dificuldade que é, às vezes, de controlar o peso. Mas, independente da causa que você tenha, a saúde intestinal, o equilíbrio da flora bacteriana vai ajudar. Porque a flora bacteriana, ela tem bactérias boas e ruins. E existe um equilíbrio desse número de bactérias. Todo mundo tem um pouco de bactéria boa, todo mundo tem um pouco de bactéria ruim, todo mundo tem bactéria boa no intestino. As bactérias que a gente chama de boas são bactérias que ajudam a metabolizar bem esses alimentos, né? Fazem uma proteção contra infecção na flora intestinal. Então, assim, ele ajuda nesse metabolismo de nutrientes. Quando você tem um desequilíbrio, você tem um aumento das bactérias ruins, você pode ter uma absorção maior de calorias daqueles alimentos, você pode ter uma maior predisposição a infecções, você pode alterar a sua imunidade. Então, que óleos que a gente pode usar, além de fazer tudo, a questão do sono e tudo, que óleos a gente pode usar para ajudar nesse equilíbrio da saúde intestinal? O Zengest acho que é o ideal, porque ele é um blend com vários óleos com ação no trato gastrointestinal, além de você fazer, obviamente, primeira coisa, começar por hidratação boa, alimentação com fibras, né, prebióticos, probióticos, e os óleos essenciais vão ajudar nesse equilíbrio. Então, Zengest é a minha sugestão. Se não tiver o Zengest, o Peppermint que a Fernanda falou aí também, que você usa como pré-treino, poder usar também como ingestão. Então, o Zengest ou o Peppermint por ingestão ou topicamente aplicado no abdômen com óleo de coco para ajudar nesse equilíbrio do intestino. E aí, Mi, você que passou por tudo isso, todas nós já passamos, né, por dificuldades no equilíbrio do peso e tudo, mas você tem uma história muito legal com isso. E então você, como todas nós, sabe muito bem da dificuldade que não é, porque às vezes a pessoa fala e fala assim: "Ah, é muito fácil para ela falar lá, ela está com peso ótimo, é muito fácil, ela não sabe como é difícil no meu dia a dia". Mas o seu dia a dia também é puxado e você passou por tudo isso, né? Meu nome é Michele, tá, gente? Eu trabalho na área de reeducação alimentar há 12 anos, né? Trabalhei numa empresa por 10 anos e saí dessa empresa e estudo hoje na área de nutrição, mas sigo com muitas pessoas que ainda querem fazer o trabalho de reeducação alimentar comigo. Sou apaixonada pela área, fiz a reeducação alimentar, emagreci por volta de 30 quilos há 10 anos atrás e me mantenho no mesmo peso até hoje. Foi uma mudança de estilo de vida, né? O que eu fiz foi isso. Ah, tomou remédio? Não. Fez alguma cirurgia? Não. Fez isso, fez aquilo? Só sacolão, só mudança de vida e realmente é um subir degrau por degrau que a gente tem que buscar o tempo inteiro essa mudança para que ela uma hora floresça de uma forma assim, ó, já estou assim, não estou sabendo, estou nem sentindo. E querendo ou não, eu, no meu andar da carruagem, nas minhas descobertas, né,
por meio dos óleos essenciais, eu descobri ferramentas que podem ser grandes aliados para essa mudança de comportamento. Ela é uma ferramenta hoje que eu falo, quando nós temos na mão, por ser também algo natural, uma grandiosa ferramenta. Basta você querer usar. E eu falo que é muito parecido. Quando você tem uma proposta de estilo de vida, por isso que eu acho que o óleo entrou muito fácil na minha vida. Quando você tem uma proposta de mudança de vida, você tem que mudar tudo. E quando você tem a proposta de usar os óleos essenciais, você também começa a mudar. Você sai, sei lá, de uma dor de cabeça que você vai atrás de uma neosaldina e começa a ir atrás de um peppermint para usar nas têmporas, né? Eu estou num período, até conversei ontem com o Fê, eu estou no período da pré-menopausa. A minha médica falou, olha, eu acho que eu não preciso te passar remédio ainda, porque você já está muito bem. Mas eu já estou com as oscilações todas hormonais. Mas devido ao uso dos óleos, né, querendo ou não, medicamentos menos e óleos mais, não é que o óleo vai brigar com o medicamento, mas sim, a gente tem mais possibilidade com os óleos. Eu convido todo mundo que está assistindo, né, ou hoje ou futuramente, pegar um caderno e começar a anotar esses possíveis óleos, e para cada um, porque às vezes, como a Fernanda e a Renata, né, citaram aqui, o petit grain é mais interessante para a Renata. O lavanda é interessante para muita gente, né? O lemongrass aqui em casa, para dormir, ele é um óleo bem queridinho, né? Então, às E o vezes, lemongrass, para quem, por exemplo, tem problema de tireoide, tem um excesso de peso, às vezes por hipotireoidismo, ele também ajuda na saúde da tireoide. Então, é uma boa opção também se tem uma questão emocional e tenha um desequilíbrio da tireoide no meio, né? exatamente, exatamente. Inclusive, eu tenho duas clientes que têm problema da tireoide, e eu comecei a estudar mais a fundo o lemongrass, que a princípio era só aquela coisa do chazinho da vovó, né? A gente faz esse link com o chazinho da vovó para estar mais calma, para estar mais tranquila, mas depois a gente descobre que ele também é uma ferramenta poderosa, tá? Então, eu vejo isso sim. E, querendo ou não, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho interessante a gente citar. Eu nunca falo de reeducação alimentar com relação à escravidão, assim, de ditadura de beleza, ditadura de emagrecimento. Eu falo que eu cheguei ao número de 104 quilos, onde todas as minhas taxas estavam lá em cima, né? Colesterol, pré-diabética e tudo mais. Com a diminuição do peso, eu tive todas as melhoras. Eu lembro que eu fazia de 6 em 6 meses aquelas aplicações de veia por excesso de varize estourada, né, nas pernas. Eu vou falar com você, deve ter uns 3 ou 4 anos que eu não sei o que é isso, ou mais, tá? Por causa da diminuição do peso. Então, eu passei a ter mais saúde em função, sim, da mudança de estilo de vida e com o plus emagrecimento. Então, essa é a minha bandeira. Por isso que eu busquei a nutrição, ou nada, tem os cursinhos técnicos aí de emagrecimento. Não, eu quero nutrição, eu quero ensinar a pessoa a comer corretamente. E olha para você ver, até saiu recentemente em alguns programas de televisão. Nos últimos 12 anos, a obesidade cresceu no Brasil mais de 60%. E recentemente, semana passada, salvo engano, foi afirmado que nos países do mundo, o país que mais engordou durante o período da pandemia foi o Brasil. Em média, 6, 6, Posso dizer que eu contribuí para esse dado. 6 Eu quilos. também. Você também? 6 quilos, ponto 780. Imagina, o mundo inteiro, quem está em top link lá, dos tops é o Brasil, com essa média de aumento de peso. Gente, emagreceu até, teve pessoas que emagreceram na pandemia, mas a maioria, infelizmente, né, dos brasileiros engordaram. Então, isso é muito preocupante, né? A obesidade, né, o excesso de peso, que é hoje considerado sim uma doença,
ela está relacionada diretamente com padrões de alimentação e estilo de vida, as duas coisas que são ruins. Michele, mas eu como super saudável. Não é só comida. O que é exatamente, e aí a gente entra com os olhos, o que são, melhor dizendo, aquilo que pode, né, gerar esse aumento de peso, essa obesidade, essa, né, questão ociosa com relação a um estilo de vida bom, saudável, são a parte emocional, você tem que estar com a parte emocional em dia. 2, água, eu tenho que ter uma hidratação saudável todos os dias, no mínimo, olha, a Organização Mundial de Saúde fala 6 copos de água, tá? Que aí dá 1,5 litro, 250 ml cada copo de água, é a medida universal de culinária. E eu tenho, lógico, como ideal, 2 litros de água por dia. Eu tenho que ter 3, alimentação sim saudável. Quando a gente fala alimentação saudável, são menos embutidos, não estou falando que não pode embutidos, menor quantidade de embutidos, ultraprocessados. E sim, é interessante você procurar um médico, tá? Para que ele possa te orientar ainda melhor, ou um especialista, ou um técnico da área, porque aí faça os exames, vê aonde você se enquadra melhor, porque está tendo muitas questões, as pessoas têm intolerâncias, né? A lactose, a questão do glúten, e aí a gente tem que trabalhar, sim, certos tipos de alimentos bem direcionados. E aí, realmente, pode existir as tais restrições. Normalmente, uma pessoa que come de tudo, que tem uma alimentação, vamos falar assim, liberada para tudo, a gente pode comer tudo. Mas a gente tem que priorizar os saudáveis como o normal e os não saudáveis, vamos falar assim, como certas exceções. E a gente tem isso, gente, em todas as embalagens que a gente tem em casa. Convido a vocês aqui, depois que acabar a live, pegue qualquer embalagem que você tem na sua casa, um biscoito, não sei, um pacote de pão de forma, integral de preferência, leve, entendeu? E olhe nessa embalagem, que aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A sua informação nutricional. Em cima lá na tabela está escrito qual é a porção ideal e saudável que você deve comer. O problema do brasileiro é abrir um pãozinho, não sei das quantas lá. Esse pãozinho tá muito gostoso. Aí eu vou comer 1, aí eu vou comer 2, eu vou comer 3, eu vou comer 4. E você pega a embalagem, tá lá escrito que você tem que comer 1,5. Então você já começou a não comer saudável, tá? Então estamos na terceira. 4º passo, a gente tem que ter atividade física sim em dia. Quando eu falo atividade física em dia, não é intensidade, é só uma breve regularidade. E aí entra também com a OMS. A OMS fala no mínimo 150 minutos por semana. E o ideal é no mínimo, após o 20º minuto, você dar continuidade mais 10 minutos, porque até o 19º minuto você ainda não ativou articulações, tônus musculares, etc. Então aí você precisa sim de trabalhar essas questões. E aí depois, mais 10 minutinhos, você já trabalhou. Então não precisa de muita coisa. Se eu tiver 30 minutinhos, existem outros exercícios mais especializados, mas aí você precisa pegar um preparador físico, porque existem exercícios de 5 minutos várias vezes, que ele sabe como ativar melhor seu tônus muscular, suas articulações, através de menos tempo. Então aí, estou falando uma questão de média. E, por fim, né, o sono. Nós precisamos desses 5 pilares em dia. Quando eu falo desses 5 pilares, vários olhos a gente pode ajudar. Eu vou começar pelos cítricos. Gente, quem já usa óleo essencial, conhece os cítricos, que belezura, que eles são ótimos, são baratinhos, né? São saborosos, sem falar os benefícios de todos eles trazem. O limão, eliminador, assim, blaster de toxina, né? Então, as gordurinhas que ficam aí, resíduos, os ultraprocessados, através da ingestão do lemon, e eu falo que menos é mais. Eu ponho 1, 2 gotas em 500 ml de água, numa garrafinha de água, tá até aqui, ó, a minha garrafinha de água, e eu vou tomando durante o dia. Faço questão de usar, porque eu tenho dificuldade para dormir só até as
17 horas antes do sol se pôr, porque quem tem dificuldade para dormir, às vezes o cítrico dá uma alertada, então não é legal tomar depois das 17 horas, depois que o sol se põe, que aí a gente já começa a ter a questão da melatonina, né, a curva do hormônio do sono começando a subir. Mas agora aqui, salvo engano, eu acho que eu coloquei exatamente o lemongrass, porque também já dá uma baixada, né, que é o chazinho da vovó. Então, as situações do lemon para eliminação de toxina, em vários livros de aromaterapia, porque eu leio bastante, eles trazem como uma laranja amarga. Mas nós temos a nossa laranja selvagem, né? Que é a tradução, que é o Wild Orange. Também ótimo, e ele também contribui com a diminuição de ansiedade. Ansiedade diária, ansiedade que a gente... Pode falar. Ele no pré-treino também, eu gosto muito do White Orange junto com o Peppermint, por exemplo, pingar na palma da mão para dar uma energia ali de manhã, para antes de fazer exercício físico também, para dar uma animada ali no pré-treino. Além de eu colocar na água junto com o lemon. Na verdade, eu coloco com lime, mas semelhante, né? Dá umas variadas assim, é bom. Eu falo que a tal da janela terapêutica, eu não consigo fazer. Eu vou variando todos os óleos e cada dia eu uso um. Essa é a minha janela terapêutica. Que é interessante a gente usar o óleo por um período, dar um tempinho para ver a reação dele no seu organismo e depois você dar continuidade após 3, 5 até 7 dias. A minha janela terapêutica tem essas variações assim, mas eu paro sempre. Como às vezes eu tenho vários óleos, eu consigo diversificar os óleos, então eu vou variando os óleos, então eu faço a minha própria janela terapêutica dessa forma. Então, o lemon... Michele, e tem o grapefruit, né? Que como o cítrico, ele é excelente, é uma delícia, diga-se de passagem, como todo cítrico, né? Mas ele é muito bom. Eu estou fazendo um curso de aromaterapia e a gente falou disso na aula passada, a respeito de ele aumentar a grelina. A grelina é o hormônio da saciedade. Então, você fazendo o uso do grapefruit, você consegue aumentar a grelina. Você vai aumentar o hormônio da saciedade, consequentemente, vai ingerir menos quantidade de comida. Exatamente. Então, assim, tem a leptina e a grelina. Elas são os dois termos, né? E posso te falar, o grapefruit ele é tão interessante até mesmo para as pessoas que têm falta de apetite, porque o grapefruit ele entra como um regulador. Ele regula. Se você tem falta de apetite, para as pessoas que às vezes acontece, já me procuraram, Michele, você também ajuda as pessoas que querem comer melhor? Ainda não. Estou estudando tá? A princípio eu só sei fazer emagrecer, mas na hora certa eu vou fazer. Mas já estudando aqui, o próprio grapefruit tem essa função, que é para aquelas pessoas que tem alguma pessoa que está comendo mal em casa, não tem apetite, e às vezes por uma outra questão que pode até ser emocional, né? Mas o grapefruit também tem esse poder de regulador. Que às vezes assim, né? Eu começo a comer. Essa é a ideia, né, gente? Eu começo a comer. Aí, a partir do momento que eu tenho já uma saciedade, o meu hormônio ativa a minha parte neural, onde eu falo assim, não precisa comer mais não, você está saciada, certo? E às vezes, por uma disfunção hormonal, isso não acontece. A gente começa a comer além da conta. O grapefruit traz isso que a Fê está falando. Ele traz a ajuda para regular se caso você tiver um pouco aí desregulada nessa ideia, nessa proporção aí. Acho super interessante o grapefruit, sem falar as questões que ele traz também eu acho interessante a gente falar de uma certa maneira bem didática, né? Não existe eliminar nódulos de gordura, coisinhas de gordura. Existe você tentar quebrar por meio de massagem, uma técnica, né, especializada para isso. As drenagens, melhor dizendo, trazem mais resultado nisso. E o grapefruit, por meio do uso tópico, traz também esses resultados. A quebra desses vamos falar assim, gânglios. Renata, me dá um nome técnico aí, melhor. Você sabe me dizer?
Gânglio de gordura? Não. Não sei se é gânglio, eu sei que são nódulos de gordurinha, Você e aí pode vai chamar assim, quebrando, mas né? são... Na Aprofundando. realidade, eu acho É que, porque, na é realidade, porque você pode falar. tem ali as células de gordura e às vezes você vai fazendo fibrose, mas a fibrose ela é feita também por inflamação. O tecido gorduroso ele é inflamatório, né? Então, assim, quando a pessoa está com excesso de peso, ela tem um estado inflamatório aumentado. Então, a massagem vai ajudando a drenar, vai ajudando com aquela circulação do tecido adiposo, ele fique ativada também, que ele trabalhe, porque o metabolismo do tecido adiposo ele é reduzido, o metabolismo do músculo é muito mais aumentado. Então, você ajuda na drenagem, ajuda na circulação ali, você ajuda no funcionamento dele, na medida que você fizer um exercício físico, passar a gastar mais energia do que você está ingerindo, aí esse tecido ele vai tender a reduzir. Mas se a pessoa só fizer massagem também e não reduzir essa ingestão, se a ingestão de calorias for maior do que o gasto dela, que foi o que aconteceu muito na pandemia, que fez com que a gente aumentasse de peso, né? A gente ficou mais sedentário do que a gente era, ou quem não era sedentário passou a ser, porque não podia sair de casa, não podia fazer caminhada e tal, num primeiro momento. Isso desregulou também o emocional, então foi uma cascata de coisas com que fez com que a gente ganhasse peso, né? Prova de que realmente o descontrole do peso ele é multifatorial, né? Não adianta você fazer só uma coisa sem fazer todo o resto. Então, como o Michele falou do sono, Fernanda falou, fazer exercício físico e colocar os óleos essenciais que otimizam essas coisas. E o grapefruit vem para quem faz uma massagem, uma drenagem, o grapefruit é um dos que vai ajudar bastante, é o mais famoso, né, entre as drenagens linfáticas, né? A questão a questão dos cítricos, ele traz duas possibilidades, pegando aí esse gancho de rei. Ele traz a possibilidade, sim, de a eliminação das toxinas, ele traz a possibilidade de controle de ansiedade em alguns óleos. Isso eu estou falando tangerina, isso eu estou falando da laranja, tá? Selvagem, e eu estou falando do lemon, e ainda tem esse plus a mais aí do grapefruit com relação às gordurinhas, tá? Mas sim, nós precisamos fazer atividade física com regularidade, conforme eu falei no início. Seguindo, pegando o gancho da atividade física, eu não vejo, até o momento, melhor óleo do que realmente o nosso querido Peppermint. Peppermint, para a questão de atividade física, ele é imbatível. Gosto muito também porque estamos ainda em alguns ambientes tendo que fazer atividade física com máscara para melhorar a respiração, a questão do brief, tá? Então, para que eu tenha o fôlego, para que eu tenha o preparo físico e a melhor disposição, melhor dizendo, para que eu consiga realizar atividade física, facilitadores me ajudarão. Então, os dois eu vejo. Outro também, que eu sempre gosto de incorporar, e voltando um pouquinho na questão de Renatinha, o copaíba. O copaíba, gente, ele é um anti-inflamatório natural. Ele me ajuda em alguma questão de emagrecimento? Eu não visualizo dessa forma, emagrecimento, mas eu visualizo funcionamento interno, com relação a menos inflamação interna e mais disposição para dar conta do recado durante a semana. Então, põe aí no pacote a questão, sim, do copaíba. Fala, Fê. E ainda ajuda na ansiedade, né? Excelente para Ansiedade. ansiedade. É isso que eu ia Outro falar. dia, A Polly fala muito dele, que ela tem uma experiência pessoal e de alguns clientes dela sobre a copaíba ajudando em transtornos da ansiedade, síndrome do pânico, inclusive, usando sublingual ou aromaticamente, topicamente. Ela gosta bastante de incluir a copaíba nesse rol de óleos aí para ansiedade. a questão que eu já li sobre, eu até anotei aqui, ó, não existe uma relação dos seus benefícios com relação direto ao intestino, porque realmente algumas pessoas falam que ele pode ajudar no movimento peristáltico, tá? Eu não vi ainda nenhum estudo sobre,
mas sim, a redução do peso ele pode ocasionar devido à diminuição, sim, da retenção de líquidos e a prisão de ventre, tá? Então, isso é um estudo aqui que eu estava fazendo outro dia, eu achei isso, sim, nos livros que eu estava lendo, tá? Sem Então, é o contar que seguinte... ele aumenta, voltando no gancho da ansiedade, ele aumenta a disposição do sistema GABA e, com isso, aumenta a dopamina e serotonina, que vai ser o boom do Hormônios momento. da Nós estamos todos felicidade. precisando disso, gente. Você não sabe o que é, usa Copaíba sem saber mesmo que você está precisando também, tenho certeza. Uma gotinha debaixo da língua, assim, todo dia. Eu gosto muito, faço uso, tá? Então, ó, as questões que nós estamos caminhando aqui, depois da atividade física, eu vou para emocional. O emocional, eu, Michele, particularmente, tenho uns queridinhos, mas tenho cítricos, não se esqueçam, tá? Mas eu gosto de uns mais punks, assim, que no meu caso hoje, pessoal, tá me dando mais resultado, que é o gerânio, tá? Gosto muito. Sim, diminui. Ele tem ansiolítico na substância, tá? Do gerânio, ele tem um ansiolítico. Então, ele está me trazendo essa questão muito mais forte. E também gosto muito, porque usei aqui em casa, da ansiedade dos meus filhos. E acho que tem trazido para alguns clientes meus que eu indiquei, bergamota, tá? Uhum. Bergamota traz muita diminuição, inclusive de compulsão. Lógico, nós temos o nosso Blaster Smart Start, tá? Mas, é assim, eu vejo no bergamota aqui, meu filho ruía muito unha. Se alguém quer uma dica aí para filho parar de roer unha em função de ansiedade, conseguir diminuir isso, sim, quase 70%. Eu estou caminhando para não roer mais, mas está melhorando aos poucos. Então, com bergamota, que eu nunca tinha experimentado. E li sobre e resolvi experimentar. Para roer unha, bergamota no difusor, tá? De dia e de noite. E sim, durante o dia, para melhorar a questão da parte cutânea, a melaleuca. E tá melhorando, tá? Ô, Entrando aqui até no Michele, outro assunto. Mas pode falar. interessante você falar isso, porque assim, sobre os olhos, né, para o controle da ansiedade. Agora, o ponto de controlar a ansiedade ali para você até ter disposição para organização mental para poder fazer seu exercício físico, né? Tá muito Uhum. ansioso, você se perde às vezes um pouquinho na sua organização durante o dia e pode não conseguir encaixar um horário legal ali para você fazer sua atividade física. E então, assim, vários óleos podem ser usados. Às vezes, uma pessoa adora lavanda e responde bem a lavanda. Isso vai controlar a ansiedade dela, vai ajudar ela nesse processo de abrir mão de alguma coisa que ela gosta de comer e esperar passar um tempinho para não comer mais de um pão, esperar um pouquinho a comida forrar no estômago para dar aquela saciedade, sem comer tão rapidamente, sem ir tão compulsivamente. Eu, particularmente, gosto muito para essa ansiedade intensa, o Adaptive. Eu estou tendo uma resposta muito Hum, legal com o Adaptive para a questão de ansiedade. Mas eu queria chamar a atenção que é uma coisa que você falou assim, você está num período de pré-menopausa, perimenopausa, né? Eu também estou no período, apesar dos meus hormônios estarem normais, eu sinto já as variações no meu corpo, a pele mais seca, estou tendo uma ansiedade diferente do que eu já tive antigamente. Eu sempre tive ansiedade, mas está um pouco diferente. Eu percebo que tem a ver com esse período próximo a talvez entrar na menopausa. E o gerânio, que você falou que tem uma ação que acalma, ele é ótimo para esse período, para todos os períodos da mulher, né? Mas nesse período perimenopausa, o gerânio ele é muito bom para ajudar nesse controle também hormonal e tudo. Então, para quem está nesse período ganhando peso, talvez por essa questão de menopausa, é um bom óleo para associar nesse momento, né? Gostei de você ter falado da alimentação, que às vezes eu falo aqui muito do óleo e eu esqueço realmente que a gente tem que contribuir primeiro com a reeducação, né? E quando a gente realmente precisa fazer uma reeducação alimentar, um dos passos, né, inclusive nas aulinhas que eu dou aqui de 12 semanas, é o planejamento alimentar. É você parar de comer em frente à televisão, mexer com o celular durante, fazer o exercício da alimentação, porque você não pode comer muito rápido, porque senão você não dá o tempo de processamento do seu cérebro para gerar a saciedade e, inclusive, ligado à questão
do que a Fê falou dos próprios hormônios, para dar a ativação da saciedade. Então, eu falo que tem um exercício. Se você parar para observar, quem está aqui na sala, pare e preste atenção em como você come hoje. Quando você está comendo, você pega, por exemplo, o garfo. Você coloca ele aqui, põe na boca. Coloca ele aqui, põe na boca. Coloca ele aqui, põe na boca. Você nem solta. E o exercício de alimentação, ele requer que, além de você estar sentado à mesa, sem nada para te distrair, você pegar a comida, colocar na boca, solta o garfo. Pega de novo, pega a comida, põe na boca, solta o garfo. Isso eu nem sei como é que eu faço. Olha para você ver uma coisinha se eu solto o garfo. É um negocinho desse tamanhozinho, mas se você começar a se auto-observar, você muda o time da sua alimentação, você não faz ideia, em até 5 minutos a mais. Eu vou fazer isso. Vou começar vale a dica. Eu estou pensando aqui, eu não sei. Engraçado é que cada um chama atenção para uma coisa, né? E, na realidade, essa coisa até de não descansar o garfo vai muito do afobamento para comer, da ansiedade para comer, ou para comer mais, ou para acabar logo, porque tem que fazer outra coisa e tal. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi o poder dos cítricos nessa coisa toda do emagrecimento. Porque a gente falou de ansiedade, o cítrico ajuda. A gente falou de sono, o cítrico ajuda. A gente falou de beber água, a Michelle está lá, o cítrico ajuda, porque você vai colocar uma gotinha e vai beber água. A gente falou de retenção de líquido, o cítrico vai ajudar. Você pode usar ele da massagem, que ele vai ajudar na retenção de líquido. Detox, ele vai ajudar. Lembrando que, usando ele topicamente, a grande maioria dos cítricos, eu só vi um cítrico até hoje que não tenha furanocomarina, mas então a gente pode fazer massagem, não tem problema. Terminou a sua massagem, se você vai sair de casa, toma um banho, porque ele tem a furanocomarina, que ele pode vir a causar uma mancha na pele. Aquela mancha de churrasco, sabe? Que de churrasco ela não é nada, é mancha de limão, né? Porque todo churrasco tem limão e a gente está no sol e é aquela mancha. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não, da caipirinha, né? Mas a caipirinha está no churrasco. Então, o que me chama a atenção nisso mesmo é realmente o poder do cítrico nessa coisa toda. É óbvio que tem os óleos que vão ajudar mais na digestão. Se você tem uma digestão dificultada, a Renata já falou, a Michelle também falou dos Engest, que são ótimos. Se você quer aumentar a taxa metabólica, a gente pode usar o Smart Sasse, que é o blend, que tem o grapefruit, inclusive, que é um blend excelente. Você pode usar para ajudar no treino. Você pode usar algum óleo que te motive, tipo, a Michelle está falando que o gerânio está motivando ela ultimamente. Então, ela pode usar o gerânio até para treinar, mas você pode usar o peppermint, você pode usar o Deep Blue para treinar, porque o Deep Blue também tem peppermint. Então, assim, é muita coisa que a gente tem a nosso favor e muita coisa legal que você consegue usar para esse fim do emagrecimento em si, mas para inúmeras outras coisas. Esse é o grande legal do óleo essencial, né? A gente brinca com o óleo essencial e só tem benefício, não tem jeito de dar errado. Eu gosto muito disso, de você usar o óleo tanto para o emocional como para o físico e vamos embora, porque vai dar certo, sabe? E essa coisa do cítrico me chama muita atenção o poder dele nisso tudo. Sem falar, né, Fê, que são ótimos, ó. São super baratos, viu, gente? Usem e abusem dele. Então, aqui, só para a gente fechar, né, tentando fechar, mas tem muito mais assunto, tem muito mais óleo, mas é importante a gente ressaltar que em função de certas situações que vocês podem cair ou já estar num número elevado de peso, algum grau de obesidade, lembrar que esse problema pode gerar em vocês a insônia, nós temos óleo para isso. Eu esqueci de falar sim da lavanda, né? A lavanda é a nossa campeã de audiência, mas sim, temos pessoas que não se adaptam a ele, para isso nós temos os outros que as meninas até citaram aqui. Falta de energia para realizar os exercícios, doenças que geram os desequilíbrios hormonais, pode causar também diabetes, problemas circulatórios, as apneias. Está tentando fazer o link com todos aí os óleos que existem para tudo? Né? Apneias e até mesmo derrames. Então, para tudo isso, a gente tem possibilidade também de, se caso, a Michelle, eu já estou na obesidade, estou sentindo falta de ar.
capricha começa a reeducação alimentar, use os óleos de ferramenta e capriche com relação aos óleos para respiração. Essa é a ideia, tá? Que eu estou querendo aqui passar para vocês. E só voltando, só um pouquinho assim com relação ao detox, porque lá naquela live que nós fizemos sobre detox, acho que a gente não falou tanto sobre. E hoje é um óleo que a maioria das pessoas que, quando me buscam, e eu falo assim, usa esse, é o Zendocrine. Usar o Zendocrine 3 vezes no mês ou 3 vezes por semana, porque você está sim com o intestino preso e o intestino funcionando bem é essencial para que a gente faça qualquer reeducação alimentar e qualquer processo de mais saúde, estilo de vida saudável, é interessante demais. O Zendocrine, com todas as minhas clientes, até hoje, eu não tive uma resposta negativa com relação ao Zendocrine. Até uma me matou de rir recentemente e falou assim, Michele, vou falar com você, ainda não fiz o número 2 não, mas estou soltando uns gases aqui horríveis. Eu falei, não, aguarde. Aí no outro dia ela falou assim, o óleo cumpre o que fala. Ela já me respondeu assim. Você sugere 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Eu uso. Uma vez por dia ou 2 vezes por dia? Como é que você faz? Uma vez por dia. Uma vez por dia. Quantas gotas? 2 gotas? 2 gotas. Ó, eu gosto de usar da seguinte forma. Eu uso Zendocrine e eu uso Turmeric ou Copaíba. Eu vou variando, tá? Turmeric ou Copaíba. E eu gosto, nas semanas que eu vejo que eu tô mais voraz, de usar o Smart Sac. Então, eu ponho 2 gotas de cada, mas aí é só o Turmeric e o Zendocrine, ou o Zendocrine e Copaíba. 2 gotas de cada. E eu hoje não tenho tanta necessidade, porque eu vejo que meu intestino está funcionando muito bem. Só terça e quinta. Terça e quinta. E é engraçado que na hora que eu estou fazendo, eu faço ginástica toda terça e quinta, manter a atividade física em dia com regularidade. Eu faço 40 minutos de yoga, depois eu faço mais 40 minutos de funcional toda terça e quinta. Então, entre uma aula e outra, eu vou lá, pego a cápsula, abro, aí todo mundo diz assim, o que é isso? O que é isso? Diz assim, isso aqui, meu filho, é para regular meu cocô. Meu cocô tem que ficar ótimo, todo dia limpo. Aí eu faço toda terça e quinta, eu uso. Então, assim, aí funciona muito bem. Tem semana que eu até esqueço, porque tá tão bom que eu até me esqueço. Mas eu acho realmente aí só essa pincelada. Do mais, meus amores, eu estou à disposição de vocês. Confesso que hoje foi um dia bem punk com relação a isso. Fala pra gente seu Instagram. Ah, tá. É mi.estilosaudável _ amor em gotas. Tá? Qualquer coisa, vocês dão um grito nela lá, gente. Eu falo o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar lá no Instagram, tá? Se quiserem fazer qualquer... Assim, Michele, como é que é essa ideia sua do estilo saudável? Eu posso ter uma primeira reunião sem nenhum compromisso com vocês. Michele, quero fazer com os olhos. Faço com você e faço com os olhos. Porque eu vejo hoje a ferramenta óleo como um facilitador muito grande. Eu tenho clientes que não usam os olhos, tá? Porque não gostam, ainda não acreditam, e eu deixo todo mundo muito à vontade. Mas sim, eu vejo hoje o resultado com os olhos, e eu espero que vocês tenham anotado todos que eu falei aí. Eu não sei se eu falei direitinho do Zengest, que eu só falei realmente com relação à digestão, e tenho clientes que têm má digestão em função do sobrepeso. E aí eu falo que realmente é um que começa a ter mais facilidade alimentar, e em função da facilidade alimentar, a gente tem resultado com relação a tudo que vem após isso, entendeu? Então, assim, se vocês precisarem de mim, confesso que hoje eu estava realmente com um dificultador a mais aqui com relação a essa pré-menopausa, que às vezes me pega, mas eu foi ótimo. Bom. Espero que vocês tenham gostado, Michele. Tá, meninas? Desculpa, adoramos, Michele. Obrigada. Muito obrigada. E agora a gente vai parar a gravação para a gente tirar a dúvida de quem está aqui na sala.